Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Léo e vamos aí prosseguir com essa parte 2 dessa primeira unidade da nossa disciplina de mecânica clássica, onde a gente está estudando matrizes, vetores e cálculo vetorial. Onde nesse primeiro momento aqui a gente está tentando estudar propriedades de transformações de coordenadas. Então vamos com calma, mas vamos seguir em frente aqui. Então vamos fazer aqui uma pequena revisão. Eu comecei definindo uma grandeza escalar e a gente virou e falou assim, ó, tá, a gente pode definir uma grandeza escalar dessa forma. Uma grandeza escalar é invariante sobre uma transformação de coordenadas. Mas para isso a gente tinha que definir o que é transformação de coordenadas. E foi isso que a gente fez no primeiro vídeo. A gente começou a estudar transformações de coordenadas nesse primeiro vídeo, onde a gente está querendo fazer aqui uma transformação de coordenadas que seja uma rotação de um sistema de coordenadas para o outro. A gente está chamando aqui um sistema de coordenadas sem linha e um sistema de coordenadas com linha, tá certo? Então a gente está querendo estudar agora propriedades dessas transformações de coordenadas. Então para isso a gente pegou aqui ó, esse sistema pretinho aqui sem linha e o sistema rosa aqui com linha, tá certo? Onde ele sofreu aqui uma rotação de θ. E a gente viu que essa coordenada desse ponto P, x1' no eixo rodado, ela se relaciona com as coordenadas no eixo, no sistema original, dessa forma aqui, tá certo? Aqui eu tenho um cosseno de θ, um seno de θ, aqui eu tenho um cosseno de θ e um menos seno de θ. E aí a gente estudou isso aqui no outro vídeo, a gente falou assim, tá, a gente pode definir esse número que eu chamei aqui de lambda e j, que eu chamei de cosseno diretor, esse número vai ser muito importante pra gente. A gente definiu aqui esse número lambda e j como sendo o cosseno do ângulo entre esse eixo xy' e o eixo xj. Então, por exemplo, nesse caso aqui, qual que é o cosseno entre o eixo x1' e x1? É θ. Qual que é o cosseno, qual que é o ângulo entre o eixo x1' e x2? É 90 menos θ, tá certo? Qual que é o ângulo entre x2' e x2? É θ. Qual que é o ângulo entre x2' e x1? É 90 mais θ, tá certo? Então, definindo aqui quem que são esses lambda e j, que são os cossenos diretores, a gente sabe qual que é a transformação do eixo sem linha para o eixo com linha. E também a gente sabe qual que é a relação inversa do eixo com linha para o eixo sem linha. É dado por esse camarada aqui, a gente viu isso no vídeo anterior, certo? Então, essas regras aqui, essas duas equações, elas fornecem as regras para a gente especificar quais as coordenadas de um ponto em qualquer sistema, desde que a gente saiba quem são esses lambda e j. E aí a gente viu que a gente pode escrever esses lambda e j e no formato aqui dessa matriz, que a gente chamou essa matriz aqui de matriz de transformação. Antes da gente estudar quais são as propriedades de matriz de transformação, nesse vídeo aqui a gente vai trabalhar duas propriedades importantes de um segmento de reta que esteja localizado em algum sistema de referência. É isso que a gente vai fazer nesse vídeo. Mas isso aqui, ó, tentem dar uma pensada nesse slide. Esse slide que vai ser muito importante, a gente vai trabalhar ele nessa unidade inteira. Então tentem dar uma refletida nesse slide aqui, certo? Então primeira propriedade. Então propriedade importante 1. Então seja aqui, ó, seja esse segmento de reta aqui vermelho, que ele está aqui chegando aqui nesse ponto P, e ele está orientado aqui dessa forma nesse sistema de referência x1, x2, x3. Nesse momento aqui agora a gente nem está fazendo um sistema rodado com relação ao outro não. Vai ser sempre esse sistema fixo x1, x2, x3. Esse segmento de reta que chega até nesse ponto P aqui no espaço, ele faz aqui um ângulo alfa com o eixo x1, faz aqui um ângulo beta com o eixo x2 e faz aqui um ângulo gama com o eixo x3, tá certo? Vocês devem conseguir observar isso. Coloca a mão aí para o lado aí e vocês vão ver que a mão sua ela faz um ângulo com relação a um eixo, um ângulo com relação a outro eixo, um ângulo com relação a um outro eixo, certo? Então a ideia é essa. Então eu tenho um segmento de reta que faz esses três ângulos com os eixos x1, x2 e x3, certo? A gente vai querer ver se existe uma relação entre esses três ângulos aqui. É isso que a gente vai tentar observar aqui agora. Então vamos fazer aqui umas continhas. Então olha só, esse segmento de reta aqui a gente pode escrever ele como sendo a diagonal desse cubo ou desse paralelepípedo. Então esse segmento de reta que está na diagonal desse paralelepípedo, então olha só, essa altura aqui é a mesma altura aqui em cima, certo? Que vai até o x3. Essa parte aqui é justamente a projeção desse segmento de reta no eixo x1 e essa parte aqui é a projeção desse segmento de reta no eixo x2. Então eu tenho as três projeções aqui. Eu tenho uma projeção desse segmento de reta no eixo x1, uma projeção no eixo x2 e uma projeção no eixo x3.
Bacana, certo? Certo. Eu vou chamar a projeção desse segmento de reta no eixo x1, eu vou chamar de Azão. Eu vou chamar a projeção desse segmento de reta no eixo x2, eu vou chamar de Bzão. E a projeção desse segmento de reta no eixo x3, eu vou chamar de Czão, certo? Vamos tentar ver propriedades desses camaradas. Note só o seguinte, que esse termo Azão aqui é justamente o que? Esse termo Azão é esse camarada aqui, ó. Deixa eu rabiscar ele aqui. Ele é esse termo aqui, ó. Opa! Ele é esse termo aqui, ó. Ele é esse camarada aqui, ó. É essa partezinha aqui, certo? É essa aresta desse paralelepípedo. Então, olha só, esse termo Azão é justamente o quê? É justamente P cosseno de alfa, certo? Porque eu estou projetando esse segmento de reta nesse eixo x1. Da mesma forma, esse termo Bzão é P cosseno de beta e esse termo Czão é P cosseno de gama, certo? Beleza? Até aí tranquilo, né? Então, olha só, vamos fazer essa conta aqui, ó. Quem que é A2 mais B2 mais C2? A2 mais B2 mais C2 é igual ao quê? Se eu pegar e substituir aqui, ó, A ao quadrado é P ao quadrado cosseno ao quadrado de alfa. B ao quadrado é P ao quadrado cosseno ao quadrado de beta. E C ao quadrado é P ao quadrado cosseno ao quadrado de gama. Até aí tudo bem. Mas a gente conhece um negócio que chama Teorema de Pitágoras, né? Olha só, essa projeção aqui desse segmento de reta nesse plano x1, x2 é justamente a hipotenusa desse triângulo aqui, ó. E essa hipotenusa desse triângulo é o quê? É A ao quadrado mais B ao quadrado, certo? Só que se eu fizer isso mais esse C ao quadrado, eu vou ter justamente o valor desse P aqui ao quadrado, tá certo? P é justamente o tamanho desse segmento de reta. Então, olha só, A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado é justamente esse P ao quadrado. Então, se eu fizer essa quarta linha aqui igual a essa quinta linha, eu vou ter o quê? Eu vou ter justamente que esse quadrado do cosseno de alfa mais o cosseno ao quadrado de beta mais o cosseno ao quadrado de gama, isso aqui tem que ser igual a 1. Eu vou repetir isso aqui, que isso aqui é importante. Olha só, esse termo A aqui é a projeção desse segmento de reta no eixo x1. Então ele vale P cosseno de alfa. Esse lado B, ele vale P cosseno de beta e esse lado C, ele vale P cosseno de gama, certo? Se eu fizer o quadrado A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado, eu vou ter isso aqui, ó. Eu vou ter P ao quadrado cosseno ao quadrado de alfa, eu vou ter mais cosseno quadrado de beta mais cosseno ao quadrado de gama, certo? Por quê? Porque é A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Só que a diagonal desse paralelepípedo ao quadrado é igual ao quadrado das arestas dele. Tá certo? Isso aqui, por teorema de Pitágoras, dá para vocês observarem isso aqui. Na verdade, olha só, essa parte que tracejada preta é justamente a projeção de P nesse plano x1, x2. Então, eu tenho aqui que A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a essa projeção pretinha aqui tracejada, certo? Só que se eu pegar essa projeção aqui pretinha ao quadrado mais o lado C ao quadrado, que é esse termo aqui, é justamente o P ao quadrado. Certo? Então, por teorema de Pitágoras, dá pra gente demonstrar isso aqui bonitinho. Então, olha só, eu tenho que A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a P ao quadrado, e eu tenho que A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a esse termo todo aqui, ó. Certo? Se eu pego que se A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado tem que ser a mesma coisa, então esse termo aqui tem que ser igual a esse aqui. E isso me leva que cosseno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de beta mais cosseno ao quadrado de gama, isso tem que ser igual a 1, certo? Então essa relação aqui vai ser muito importante pra gente. Isso aqui vai ser muito importante pra gente mesmo. Então olha só, vou repetir aqui. Se eu tenho esse segmento de reta aqui que tem tamanho P e ele faz esses ângulos alfa, beta e gama com x1, x2, x3, sendo esses três eixos aqui perpendiculares entre si, certo? O cosseno ao quadrado de alfa mais o cosseno ao quadrado de beta mais o cosseno ao quadrado de gama, isso tem que ser igual a 1, certo? Então essa relação vai ser muito importante para a gente. Então já tentem pensar nela aqui, certo? Então essa propriedade importante 1 aqui, a gente já chegou nela. Então essa propriedade aqui, por favor, se atentem a ela, certo? E a propriedade importante 2, aí agora a gente vai fazer uma coisa similar. A gente vai fazer o seguinte, vamos pegar aqui esse segmento de reta que eu chamei aqui de B, e ele tem esse tamanho B. Eu tenho aqui esse segmento de reta aqui que tem esse tamanho C, e esses dois segmentos de reta, eles fazem um ângulo θ entre eles, certo? Então eu tenho aqui dois segmentos de reta que fazem um ângulo θ entre eles. Esse segmento de reta B,
ele tem ângulos alfa, beta e gama, da mesma forma que esse segmento P aqui tinha. Alfa com relação a x1, beta com relação a x2, gama com relação a x3, certo? Então, olha só, esse segmento B, ele tem ângulos alfa, beta e gama com relação a x1, x2, x3. Da mesma forma, esse segmento C, ele tem ângulos alfa linha, beta linha e gama linha com relação a x1, x2, x3. Da mesma forma, eu só não desenhei aqui porque senão ia ficar muito carregada a figura, certo? Beleza? Então, bacana. O que a gente quer descobrir agora é isso aqui, ó. A gente quer descobrir qual que é o valor desse lado A. Esse lado A que forma esse triângulo aqui com B e com C, certo? Da lei dos cossenos, a gente sabe o quê? A gente sabe que esse lado A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes BC vezes cosseno de θ, certo? Até aí tudo bem, lei dos cossenos. O que a gente quer ver são relações entre esses ângulos aqui, ó, alfa, beta e gama, alfa linha, beta linha e gama linha, certo? Que são os ângulos desse segmento B e C com relação aos eixos coordenados. Então, bacana, né? Então, olha só, isso aqui é lei dos cossenos, nada demais, tranquilo. Mas agora vamos pensar o seguinte, esse segmento B, ele pode ser projetado aqui nesse plano x1, x2, e aí ele tem aqui, igual foi na propriedade importante 1, ele tem aqui uma projeção nesse eixo x1, nesse eixo x2 e também nesse eixo x3. E a mesma coisa para esse segmento C, certo? E vocês estão vendo que essa projeção aqui tracejada longa aqui é igual, ela é a projeção desse lado A sobre esse plano, certo? Olha só que interessante, olha só que interessante. Vamos fazer essa conta aqui com calma aqui, ó. Então, olha só, nós temos o seguinte, e essa parte quadriculada aqui é a lei dos cossenos. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2BC cosseno θ, certo? Só que dessa figura aqui, ó, a gente tem o quê? Essa figura aqui é a mesma figura anterior aqui, só que ela está diminuída. Dessa figura aqui a gente tem o quê? Que esse lado A ao quadrado, ele é igual ao quê? Ele é igual a ax1 quadrado mais ax2 quadrado mais ax3 quadrado. É a mesma coisa que a gente fez lá na diagonal do paralelepípedo. O módulo dessa linha aqui, desse segmento de reta, ao quadrado, é igual à projeção dele em cada um desses eixos que são perpendiculares entre si, x1, x2, x3, certo? Então, olha só, a ao quadrado é igual a ax1 ao quadrado mais ax2 quadrado mais ax3 quadrado. São as três projeções em cada um desses eixos, certo? Só que, quem é ax1 ao quadrado? Ax1 ao quadrado é justamente esse terminho aqui, ó. Deixa eu circular ele aqui. Ele é justamente esse terminho aqui, ó. Então, ax1 ao quadrado é isso aqui. E quem que é esse cara aqui? Esse cara aqui é justamente a componente, não vou falar de componente não, porque eu já ia estar falando de vetor. Ele é justamente a projeção de C em x1 menos a projeção de B em x1 ao quadrado. Então, olha só, ax1 ao quadrado é C cosseno alfa, linha, menos B cosseno alfa, isso aqui tudo ao quadrado, certo? Por que que é isso? Porque, olha só, ax1 é esse camarada aqui, ó. Agora, esse camarada aqui é igual ao quê? É igual a projeção de B em x1 menos a projeção de C em x1, certo? A projeção de B em x1 é B cosseno alfa, a projeção de C em x1 é C cosseno de alfa linha. Ah, Léo, mas por que você colocou aqui C cosseno de alfa linha menos B cosseno de alfa? Isso aqui não vai importar pra gente porque eu tenho o quadrado aqui, tá o quadrado aqui. Podia ter escrito invertido, mas eu quis escrever assim, certo? Então, olha só, A ao quadrado vai ser o quê? Vai ser ax1 ao quadrado mais ax2 ao quadrado mais ax3 ao quadrado, certo? Aqui eu vou deixar para vocês expandirem esse termo todo, certo? Porque olha só, essa conta aqui eu vou deixar para vocês fazerem a transição daqui para cá. Mas eu tenho o quê? Que eu tenho que A ao quadrado vai ser igual a C ao quadrado vezes esse camarada, mais B ao quadrado vezes esse camarada aqui, menos 2CB cosseno, e esse camarada todo aqui, ó, que é cosseno de alfa linha cosseno alfa, mais cosseno beta linha cosseno beta, mais cosseno gama linha gama linha. Cosseno gama linha, cosseno gama. Desculpa, aqui a gente já tem um baralho aqui, ó. Então, olha só, vou repetir. Cosseno alfa linha, cosseno alfa, cosseno beta linha, cosseno beta, cosseno gama linha, cosseno gama. Certo? Certo. Olha só, a transição daqui, desse termo aqui, para cá, eu vou deixar para vocês fazerem. Certo? Isso aqui, por favor, vocês deem uma pensada nisso aqui. Beleza? Como fazer a transição daqui para cá? É só expandir esse quadrado aqui. Eu vou deixar para vocês fazerem.
beleza? Aí vocês coletam aqui os termos em C2, em B2 e menos 2CB, beleza? Só que note só o seguinte, esse termo aqui em parêntese que está multiplicando C2, a gente já tinha demonstrado na propriedade importante 1 que esse termo aqui era igual a 1. Esse termo aqui que está multiplicando B2 também é igual a 1. A gente já tinha demonstrado isso lá na propriedade importante 1. Esse termo aqui é igual a 1, está escrito aqui 1. Esse termo aqui é igual a 1, está escrito aqui 1. Então sobrou esse termo. Só que se a gente comparar aqui com a lei dos cossenos, a gente tem o quê? O B2 está aqui, ó. Então eu tenho aqui, ó, B2 está aqui, B2 está aqui, certo? Aqui eu tenho C2 e aqui eu tenho C2. Aqui eu tenho menos 2B, aqui eu tenho menos 2B. O que sobrou aqui? Sobrou o cosseno θ. Então o que a gente descobriu aqui nessa propriedade importante 2? A gente descobriu que o cosseno desse ângulo entre esse segmento B e esse segmento C, o cosseno do ângulo entre esse segmento B e esse segmento C é igual a essa soma aqui, ó. É igual a cosseno de alfa' cosseno alfa, mais cosseno de beta' cosseno beta, mais cosseno de gama' cosseno gama. Isso aqui vai ser muito importante para as propriedades que a gente vai encontrar de matriz de transformação. Esse vídeo aqui pode ter parecido que não tem nada a ver, mas depois vocês vão ver que tem muito a ver com o que a gente vai ver com a sequência de matriz de transformação, certo? Então olha só, tentem fazer essa conta aqui, tentem observar as propriedades que a gente encontrou aqui, as identidades trigonométricas que a gente está utilizando e tentem ver direitinho essas continhas aqui, certo? Então a ideia desse vídeo, qual foi a ideia desse vídeo? A ideia desse vídeo é a gente demonstrar duas propriedades extremamente importantes. Propriedade 1, eu vou até mostrar elas aqui, ó. Propriedade 1, se eu tiver um segmento de reta que está localizado aqui num sistema que é x1, x2, x3, esse sistema ele é perpendicular, certo? Os eixos são perpendiculares entre si. Esse segmento de reta, os ângulos que esse segmento de reta faz com x1, x2, x3 obedecem a essa relação. Cosseno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de beta mais cosseno ao quadrado de gama é igual a 1. Essa é uma propriedade muito importante. A propriedade 2, que ela também é muito importante, ela me fala o seguinte: se eu tenho dois segmentos de reta e esses dois segmentos de reta fazem um ângulo entre eles θ, o cosseno desse ângulo θ está relacionado aos ângulos que cada segmento de reta faz com os eixos coordenados, certo? Então essas duas propriedades são muito importantes. A gente vai utilizar elas nos próximos vídeos e seria interessante vocês darem uma pensada nelas, certo? Fica assim, espero que tenha dado para entender. Talvez eu confundi um pouquinho uma partezinha ali no começo, mas só que espero que tenha dado para entender. Fiquem bem aí, um grande abraço, falou!